vivendo já o tempo da apostasia, que foi profetizado que seria um dos finais do fim, então. Perfeito. E o cumprimento, ele segue uma ordem, né? Primeiro vem a apostasia, depois a destruição, a abominação da desolação e depois a salvação. Então, precisa que aconteça a traição para que venha a destruição e aí a salvação. Então, o cumprimento desse terceiro tempo aí que a igreja festeja, ou coisa parecida, isso é bênção? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é maravilhoso. Só que eu acredito que, diferente do que muitos pensam, que vai acontecer num dia, né? E plim, abriu o olho, fechou e a alminha do piloto subiu, né? A roupa ficou. Deixados para trás. Né? Isso. Eu acredito que é muito diferente disso. Eu acredito que Deus, como é que eu falo? Não sei se eu posso falar. Deus já está fazendo a sua colheita. A colheita começa com a palavra. Quando Jesus veio, ele não preparou os discípulos num dia. Foi tempo 3 anos, né? para que eles estivessem exatamente. Mesmo assim, eles não ficaram totalmente preparados. Então, voltaram para o caminho de Emaús, né? Exato. Eles viram o Exato. cumprimento. Eu acho isso muito interessante. É um trabalho. mas sabe, até o senhor falando isso, eu lembro de algo. Como é que eles saíram daqueles homens completamente acovardados, trancados dentro de casa, para homens que saíram pregando sem pensar, sem medo de morrer? Como que isso aconteceu? Porque Jesus apareceu e Jesus Vivo. pregou para eles. Sim. Ou seja, ele estava ensinando e explicando a ressurreição. Sim. E falando, olha, aquilo que eu prometi é real e vocês vão viver. Mesmo que morrerem, viverão. Então é isso que arde dentro deles. É arrepiante isso, hein? Exato. Saem pregando. Foram testemunhas Exato. oculares, cara. E morrem. Perfeito. por Morreram. causa da palavra. Isso é um argumento, inclusive, viu? Jovens, que os jovens... A gente tem um problema com os jovens, né? Normal. No Brasil, só para contextualizar minha pergunta, 7 a cada 10 jovens que vão para a universidade, eles se desviam. Exato. Por quê? Porque na igreja deles, em vez de estarem aprendendo isso que você está falando, eles estão aprendendo a dançar, Misericórdia. estão aprendendo a fazer não sei o que de É teatro, verdade. estão fazendo dance não sei do que. Aí chega na universidade, TikTok gosta. o marxista... abraçado, né? O marxista cultural, o cara que foi treinado para isso, Uhum. ele come a mente dele. Ele só faz uma pergunta, tá bom, me explica. Como é que a gente prova, por exemplo, que aquelas histórias são reais? Ele não sabe que tem registro histórico disso. A fé dele é rasa. É muito rasa. É quase que... No Brasil nós tivemos esse problema, né? Eu sou pentecostal e eu faço uma meia-culpa disso. Nós acabamos eliminando um pouco a nossa racionalidade. Perfeito. E Só Deus pra nos coisas- fez racionais pra quê? Para Pra entender, conhecê-lo. Perfeito. Ele é a palavra. analisar, Perfeito. comparar, entender. Ele queria habitar com a sua criação, ele queria conviver conosco. Por isso ele fez a gente a imagem e semelhança dele. Porque diferente dos animais, do cachorro, do gato, a gente entende, a gente tem a razão. a Analisa as racionalidade. coisas. Perfeito. Agora uma pergunta aqui pra gente analisar. Como é que esses homens saíram de homens covardes para homens que enfrentaram leões e o maior império da terra? Eles foram testemunhas oculares, mano. Exatamente. Eles viram Jesus vivo. Exato. Ninguém disse para ele, Jesus está vivo. Ele falou, meu irmão, eu vi. E ele viu depois que ele depois Ressurreto. que ressuscitou, exato. Isso Ele aí comeu com eles, é muito mano. forte. Ele passou uma parede, meu amigo. A gente tá conversando Perfeito. aqui. Ele entra uma parede, aí entra a polícia aqui e fala, ei, vocês estão doidos falando desse Jesus, meu irmão? Pode me matar. Exato. Ele passou, foi aquela parede ali, Exato. meu irmão. Eu vi. Fale o que Faço você o que quiser. quiser com a minha vida. Corta minha cabeça, vai. Mas não eu vou tenho negar. certeza que eu vi. Então a gente E se eu morrer, eu precisa vou viver. resgatar isso, Essa entendeu? essência. A essência do estudo, Amém. do tirar dúvidas, do Amém. ter a resposta. Porque a gente tem que ter resposta Porque para várias mas coisas. tem muitas pessoas adormecidas agora, nesse tempo. Tem pessoas igual que De entendimento, começou né? o evangelho vivo com aquela chama, aquele primeiro amor. Só que com o tempo, trabalho, família, vai se As corrompendo. perguntas que acontecem na caminhada. E também Satanás começou a normalizar muita coisa dentro da igreja, muita coisa Sim. que é do mundo foi trazendo para dentro das igrejas. E aquilo ali foi gerando confusão interna das pessoas também. Eu falo porque eu cheguei a um ponto de eu não saber para que Deus queria de mim, o que Deus esperava de mim na terra. Eu falava, Deus, o que o Senhor quer de mim afinal? Eu faço isso, faço aquilo, mas eu sinto um vazio muito grande. E foi através do estudo que eu pude entender o que Deus queria de mim, aonde eu estava inserido dentro da palavra dele, para onde eu vou, o que ele espera que eu faça. Então foi através do estudo que eu pude ter essa clareza.
E o que aconteceu? Eu tive que reconhecer que eu estava perdida, orar ao Senhor para entendimento, ter clareza da palavra dele e ter resposta da oração. E chegou. Agora, às vezes, a pessoa ela tem a oportunidade, igual agora, você que está ouvindo a gente aí né, nesse programa, tem a oportunidade de estudar a palavra de Deus, de graça, não perca essa oportunidade. Qual a decisão que você vai tomar? Você tem duas opções. Seguir sua vida ou tomar a decisão de se aprofundar na palavra e ser impactado e impactar essa geração. E saber para que você É muito claro, Deus ele nos dá livre-arbítrio, sempre. A gente sempre vai poder escolher. Só que quando a gente chega um momento que a gente precisa tomar uma decisão importante na nossa vida, vai depender de nós. Mas se você não fizer o que Deus espera que você faça, ele vai levantar outra pessoa. Sim. O que ele prometeu vai se cumprir. Se vai ser conosco ou não, vai depender de nós. É uma decisão nossa. Então, estudar a palavra era algo que eu queria, mas como a gente estava conversando antes na minha cabeça, eu achava que ia me formar, eu achava que ia, sei lá, ter conquistar o mundo. Conquistar, fazer um patrimônio, aquela coisa toda. E quando eu tivesse aposentado, quem sabe, né, Deus ia me usar. Na minha cabecinha ali, inocente. Até que eu entendi, eu falei, Deus nos chama só aposentados. Deus está me chamando faz tempo, eu preciso tomar uma decisão. Né? E para os meus irmãos isso foi loucura, porque até 3 anos atrás, 2 anos e meio, eu tinha uma imobiliária, estava ganhando bem, tinha, enfim, estabilidade, tinha boas possibilidades. E para os meus irmãos eu de repente parar e começar a focar na obra de Deus, e assim, eu sou muito grato, porque hoje, graças a Deus, a gente consegue fazer a obra, e ele me proporcionou, né, certas coisas para que eu consiga fazer isso, glória a Deus. Sim, amém. Mas a gente tem que mudar completamente o padrão de vida, do que eu estava habituado para poder fazer isso. Mas eu faço feliz e contente, porque hoje eu faço o que eu amo. Só que para os meus irmãos isso é loucura. E para muitas pessoas isso é loucura. Eu imagino, Foi algo radical, né? É porque, pronto, virou um discípulo. Porque para os discípulos também não foi fácil. Discípulos abriu mão da vida deles. Da vida deles e falou, eu preciso levar essa palavra. Então, não estou dizendo que todo mundo vai viver tem esse chamado. Tem esse chamado e vai ser isso. Mas você precisa entender aonde você está inserido. Mas se você não tiver, exatamente, se você não tiver clareza da palavra, você vai continuar vivendo para este mundo. Exato. Se você não buscar se aprofundar na palavra, você nunca vai entender seu propósito. A palavra que vai te direcionar. E você não vai perceber. Vai se cumprir diante dos seus olhos e você não vai perceber que tudo se cumpriu. Venha se preparar para este tempo. Então, é muito importante que realmente a gente se prepare para isso. E acho que Abacuque, eu passei anos, né, que eu não conseguia orar aquilo que está escrito lá. E ele diz, aviva no meio, né? Que no meio é o perigo, né? No meio é o perigoso, né, de você deixar para lá. Verdade. Eu já fiz muito ou coisa parecida. Exato. Mas é nessa hora que essa chama precisa nos arder de novo, né? Eu sempre digo que quando você começa na igreja, a gente tem muita dificuldade de ensinar os nossos discípulos. Os discípulos, eles foram treinados durante 40 dias, que é aquele aparecer, sumir. Jesus aparecia, falava com eles, Jesus ressurreto, exatamente. Então ele treinou para que eles pudessem conviver com a presença invisível dele, a presença espiritual. E hoje a gente acaba não conseguindo. E as pessoas, mesmo dentro da igreja, ele diz que está orando sozinho, que o pastor não visita ele, que ninguém acompanha ele, que ninguém quer saber dele. Quanto a isso, realmente, somos mal informados a esse respeito, porque ele nos deixou um ajudador e o Espírito Santo de Deus está realmente aqui, junto de nós, e a gente não faz caso dele? Muitas vezes as pessoas querem ser mimadas, né? E eu entendo isso, mas se a gente não tiver disciplina, como o senhor falou, se a gente não tiver interesse, as pessoas vão continuar esperando o Porsche apagar 3 vezes, vai continuar esperando, sabe, coisas mirabolantes, abrir, fechar a Bíblia, em vez de ele mesmo abrir a Bíblia, estudar e entender, né? Ou vai continuar usando isso aqui como horóscopo do dia, né? Bibliomancia. Deixa eu ver o que Vou Deus abrir quer falar em comigo qualquer hoje. lugar. Deixa o livro de Salmos aberto em 91 e Posso vai acontecer falar a alguma verdade? coisa. As pessoas estão Fale a verdade. As pessoas estão buscando
uma cartomante gospel. Perfeito. Pastor, fala o que vai acontecer na minha vida. Lê minha mão. O que vai acontecer no meu casamento. Fala o meu futuro. Meu CPF, pastor, qual que é? Gente, segue a palavra vai te direcionar. Por isso que as pessoas têm uma fé que parece uma montanha-russa, que ela depende do que ela sente no peito. Ah, hoje eu tô sentindo vontade de fazer. Tô sentindo, é de Deus. Ah, acorda, a mesma coisa, ela acorda não sentindo mais vontade, não é de Deus. O coração do homem é enganoso. Enquanto as pessoas não tiverem fé na palavra, que é rocha firme, sólida, perene, que permanece para sempre, elas vão continuar tendo uma fé, né, inconstante. Com certeza. O que ele fala é muito importante, porque a fome, ela nunca deixou de existir, guerra física nunca deixou de existir. Sim. Então as pessoas acham que nós estamos vivendo os finais dos tempos, porque vai acontecer. Antes a gente só não tinha o avanço da tecnologia para saber, né, tudo que acontecia no mundo inteiro. Então, se a gente não ter uma fé concreta, convicto daquilo, eu entendo que há dias bons e há dias ruins. Tem dia que a gente vai querer sim uma oração de um pastor, vai querer ligar para pedir um aconselhamento, quer conversar, desabafar, mas você não pode depender daquilo ali. Você não tem que ficar na dependência do seu pastor, do seu líder religioso, sendo que você tem um instrumento poderoso aqui para te direcionar, entende? Só pra gente falar aqui uma coisinha aqui antes de encerrar, eu queria falar Amós 8:11. Vamos abrir? Vamos lá. De repente abrir aqui Amós 8:11. Já é pra gente encerrar a parte de sinais do fim dos tempos. Sinais do fim dos tempos. Só pra deixar uma incógnita. Amós, livro pouco lido, né? Pouco lido. E ele é maravilhoso, esse livro. Sensacional. Profético. Amós 8:11 fala assim: estão chegando os dias, declara o soberano Senhor, em que enviarei fome a toda esta terra. É o próprio Deus que vai enviar fome a toda essa terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Quando Jesus falou que na segunda vinda ele viria à noite como ladrão, é à noite, um período que não tem luz, e a luz é a palavra. E aqui mais uma vez ele está falando que ele mesmo enviaria fome e sede a toda a terra, não de comida e de bebida, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por isso, quando você perguntou o que você acha que as pessoas estão ensinando só isso, só o Antigo Testamento até hoje, por causa disso. Porque Deus já sabia que isso aconteceria, porque Ele sabia que os corações iriam esfriar, e os próprios pastores que deveriam estar direcionando as ovelhas para a palavra, estão direcionando para aquilo que elas querem. É trivial, né? Que é trivial, que é o que elas querem. Elas querem conforto, elas querem um Deus Cosme e Damião, toma balinha, né? Elas querem um Jesus garçom. Jesus, toma a gorjeta aqui e me ajuda aqui na minha casa. Jesus, toma a gorjeta aqui e melhora meu emprego, melhora meu salário. Me cura. E troca, exato. Não é barganha, eu dou porque eu quero, Glória porque a eu Deus. amo a Deus, porque mesmo. eu quero que o seu reino seja estabelecido na terra. Eu dou porque eu sei que o que eu tenho hoje, tudo que Ele já fez por mim é muito. Tudo que eu fizer é pouco. Então eu dou com alegria, com gratidão para devolver Glória aquilo que a é Deus. dele, que Ele me permitiu ter. Não porque eu estou esperando que Ele faça, né, algo por mim. Se Ele quiser, Ele pode fazer, mas não por isso. Glória a Deus. Mas essa fome aí que ele está falando realmente é de entendimento. E hoje os líderes, né, os grandes líderes acabam deturpando essa palavra, e as pessoas estão achando que estão no caminho correto. Eles estão achando que estão indo para a luz, quando na verdade acabam estando nas trevas. Um guia cego guiando outro cego, e ambos caem no buraco. No abismo. Então, quando fala que um guia cego guiando outro cego, é isso que o Senhor está falando. São guias que deveriam estar guiando o povo, mas eles estão cegos. Como vão poder guiar essas outras pessoas? Mas se essas pessoas aprenderem a enxergar, passar o colírio que Jesus falou na palavra, entender a palavra, elas não vão ser mais guiadas por guias cegos. Então, se você quer liberdade, se você quer ser liberto, o que é que liberta? A verdade, que é a palavra. Então, meu irmão, venha conhecer a palavra e seja liberto em nome de Jesus. Glória a Deus. É isso que nós precisamos. Hoje, realmente precisamos desse entendimento, dessa sede, porque a interpretação, até que a palavra tem, mas só que a interpretação errada, o motivo, a motivação dela é de maneira errada, de maneira torpe, tá torta, né? Tá buscando os interesses de cada um, pessoais. Essas são as campanhas, as situações. Venha buscar isso, você vai conquistar isso, você vai conseguir aquilo outro.
Mas eu digo o seguinte, deixa eu perguntar para você, quando a gente fala da palavra para alguém, você precisa continuar, pregar o evangelho, ele é para você mostrar para a pessoa a palavra e ele então vai em busca disso, ou eu tenho que buscar as pessoas lá na casa para levar para a igreja, para buscar lá, para poder conduzir, vem para cá, vem buscar. Isso é correto isso? Ou quando eu ensino a palavra para você, te mostrei ela, e você tem que ter o interesse em caminhar lá, ou eu tenho que adular mesmo para as pessoas irem lá para a igreja? Como que você entende isso? Eu acredito que o conhecimento correto transforma. Então, à medida de que eu te dou conhecimento, você mesmo vai começar a buscar. Mas talvez precise um pouco dessa ajuda no início. Porque a pessoa no início ela não tem essa clareza ainda. Então, no início, a gente tem que se esforçar. Né? É o leite. Isso, exato. Então, é um período que eu acredito que a gente tem que aprender a dosar, né, um pouco dessa, vamos dizer... Nivelar a fé. Não é nem nivelar. Eu acho que assim, se ele acha que a gente tem que ajudar, tá sempre buscando quase carregar a pessoa. Quase carregar a período, pessoa pra igreja. talvez sim. Como uma criança, Aí né? você dá o Perfeito. conhecimento. Depois que você deu o conhecimento... Perfeito. Então tem que ter, você tem que, eu acredito que discernimento a mesmo, gente pode ajudar, sim, mas você não vai obrigar ninguém, não tem como, isso é impossível. Então às vezes as pessoas querem resgatar uma pessoa que não quer ser resgatada. Você não consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Mas a gente consegue colocar esforço, a gente persevera, a gente ora, e eu creio que se essa pessoa realmente, né, tiver, enfim, propósito, um dia ela vai despertar. Mas é difícil, né? Essa pergunta é difícil, porque... Não, que a gente faz pergunta difícil. É muito relativo. E eu acredito que... Eu não desvalorizo completamente esse trabalho, mas eu acredito que você não pode dedicar todo o seu tempo nisso, porque você tem que dedicar mais tempo naqueles que já estão buscando, né? Entendi. É um pouco disso. Eu entendo, irmão, que é um processo, né? É um processo, né? Os discípulos, Jesus passou 3 anos com eles, mano. É um renascimento. Para eles começarem a aprender, viram ele ressurreto e depois eles cresceram na fé, né? Eu costumo dizer que o maior teólogo da Terra é o diabo. Porque o que ele conhece de Bíblia, meu irmão, não é brincadeira. Porque ele usa para distorcer. Ele conhece tanto. Exato. Que ele distorce bem. Aí as pessoas acham que basta levantar a mão e tá salvo. E aí fala lá na palavra, né, que muitos dirão Senhor, Senhor, eu fiz e não entrarão. Isso, fiz aquilo. E como que alguém vai chamar Senhor se não aquele que o aceitou como seu Senhor e Salvador? Então não basta levantar a mão e reconhecer como seu Salvador. Esse é um primeiro passo, né? Isso é só um início, né? Mas isso por si só, né? Então às vezes as pessoas não conseguem ter essa clareza na palavra. E Satanás, ele faz isso. Deixa a pessoa achar, não, já está salva. Não importa o que ela fizer. E aí, é como o senhor falou, está conduzindo ao inferno. Porque a pessoa está acreditando que o pastor está falando isso. Se o pastor está lá em cima no púlpito pregando isso, e a pessoa está acreditando, ela está sendo conduzida ao erro. Entendi. Você não está nem incomodando nem um pouco, né? Uhum, verdade. Então, é necessário que realmente a gente incomode. Para isso, precisa ensinar. Precisa falar dessa verdade. Eu trabalho com as pessoas que são drogaditas, né? E a gente leva muitos para lá. Mas quando aperta o calo, quando você aperta, e eu sempre digo a hora da decisão, e eu digo muitas vezes quando eles vão para lá, eu digo, vocês vieram fazer o quê? Eu vim deixar de fumar droga. E eu digo, não. E droga não é problema. Droga é consequência. Você veio aqui para aprender outra coisa. Você veio aqui para aprender a obedecer. Você é desobediente, portanto, te levou à droga. A desobediência te levou à droga. Então, você precisa aprender. E essa semana até estava conversando com um rapaz, ele disse, eu sou da igreja, eu sou... Cresci na igreja. Não era nem que ele cresceu, eu sou membro da igreja, eu sou porteiro da igreja, eu faço parte lá da igreja. Eu disse assim, eu faço parte do corpo da igreja, eu não sou uma mera ovelha, eu já faço parte da igreja.
E aí eu comecei a falar para ele, e aí eu disse, você não conhece Jesus, você não conheceu Jesus, você ouviu falar dele, entendeu? Mas você não conhece ele, você não tem relacionamento com ele. E aí eu comecei a falar para ele, e ele disse, poxa, mas isso é muito duro. E eu digo, porque se tu conhecesse Jesus, tu não estaria aqui. Verdade. Então, quer dizer, você precisa conhecer Jesus. Você ouviu falar de Jesus, se envolveu com ele, mas não tem ele como seu pai, como seu amigo, como seu Senhor, como alguém que você possa realmente se envolver. E Jesus veio a esse mundo para fazer esse relacionamento, né, conosco. E a gente não aprende a fazer isso. A gente não consegue ter um relacionamento na igreja apenas de Senhor, de Deus e Senhor, e não de amigo, não filho, né? de filho, de pai e filho, né? Não vê Deus como Deus, mas nunca como pai, né? E aí isso é muito ruim. E nesse curso, com certeza, a gente aprende esse relacionamento. E a palavra, o esclarecimento é exatamente para conhecer. Porque se você conhece, você não abandona. Se você conhece, você não deixa. Se você conhece, você valoriza. Se você conhece, você sabe o sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário por cada um de nós. Só tu tens as palavras de vida eterna. Exatamente. Então, quer dizer, nós precisamos realmente disso, né? Conhecer ele e não ouvir falar dele, né? Perfeito. Então, precisamos ter relacionamento com ele. Então, muitas pessoas estão dentro da igreja, mas que, na verdade, não conhecem Jesus. Estão precisando que ele seja revelado, conhece o nome. Houve até uma grande adesão, né? Que se a gente for pelo censo, pelo IBGE, nós estamos a 40%, quase chegando a 40% de pessoas que declaram, né? Mas, na verdade, eu digo que eles são a geração nem são religiosos e nem são evangélicos, né? Nenhum nem outro, mas ele ficou popular. E eu ouvi falar de Jesus, cultural, e a minha tia eu vou na igreja, eu gosto de ouvir, eu gosto de ouvir louvor. A geração zumbi, né? Morto-vivo. Morto-vivo. O Jesus histórico. Vivo na carne, morto no espírito. O Jesus histórico não salva ninguém, né? Só conhecer a história de Jesus, quem foi ele, não. O Jesus religioso também. Eu acho essa colocação muito importante, seu irmão Pedro. Sem relacionamento pessoal com ele, não vai ter vida eterna, não vai ter transformação. Como é que você vai receber o alimento, Jesus, o pão vivo, conhecendo só a parte histórica dele? A gente precisa servir. Como é que eu vou servir? Como é que eu vou ser instrumento se eu nem consigo... Nem tô alimentado, né? Exato. Eu não tô nem alimentado. E como é que eu vou usar a espada nessa guerra espiritual contra Satanás se eu nem conheço a espada, né? A espada do Espírito. Tem muita gente que... Eu sou contra, irmão. Não sei a visão de vocês. Eu sou contra o pacifismo, né? Eu sou pacificador, agora quero paz. Mas eu entendo que na figura de Efésios, nós vemos que a palavra de Deus é a espada. Se a gente for fazer uma análise mais profunda, na época de Paulo, a espada ela era a arma mais letal que existia. Sim. Se Paulo tivesse vivo hoje, na nossa época, ele ia dizer assim: a metralhadora do Espírito, a .40, a AK-47, claro que para não uso violento. Mas como que as pessoas vão defender o evangelho dos falsos ensinos usando essa palavra como uma espada? Que a espada ela tanto defende como ela ataca, né? Perfeito. Se ela não conhece, mano. As pessoas não sabem que está tendo uma guerra. A Bíblia não fala sabem. De uma guerra espiritual. Guerra cósmica e espiritual. Deus e Satanás. Deus, ele está tentando resgatar os seus com a verdade. Satanás está tentando ofuscar e enganar com a mentira, com os falsos ensinos. Então, se eu não tenho clareza, eu não sou liberto dos falsos ensinos. É por isso que eu preciso conhecer a verdade para ser liberto. Conhecereis a verdade libertará. Então, a gente precisa ter clareza dessa verdade para que assim sejamos instrumentos também. Né? Não é só para minha própria salvação. Quem realmente entende essa palavra, ele não está aqui só para ser salvo. Ele não quer ir sozinho, de maneira nenhuma. Para salvar os outros. Né? Esse é o nosso propósito, dar fruto. Porque a árvore que não dá fruto... corta-se e vai ser lançada no fogo. Essa palavra a gente não ouve, hein?
Porque Nos isso não enche cultos. igreja. Não enche igreja. Eu acho isso muito interessante, é uma coisa profunda. No estudo você vai ver que a gente... eu espero, né? Apocalipse 22, 18 e 19. O que que diz lá? Vou ler para você aqui agora. Pronto. Para você Eita, e todos os glória. ouvintes, hein? Isso aqui é para Presta você. atenção, você que está em casa aí. Marca texto amarelo aí na sua Bíblia. Apocalipse 22, versículo 18 e 19. Inclusive, o livro do Apocalipse, enquanto o evangelista está abrindo, em inglês chama Revelation, como o senhor falou, porque é a revelação de Jesus Cristo. O livro que estava selado com 7 selos no Apocalipse 5 e que ele é aberto no Apocalipse 6 e 8. Os selos são abertos, é o livro do Apocalipse. Durante o tempo do cumprimento, ele é revelado. Para o entendimento do teu coração, daquele que busca. Essa revelação é o entendimento. Ele faz entender hoje. Exato. Que naquela época não tinha entendimento, mas hoje temos. Porque antes era profecia, agora é o cumprimento. Agora é o cumprimento. E não tinha também a revelação completa, né, da Bíblia, né? Exato. Eram fragmentos, né? A gente foi Mas pegando também até... a gente leva porque não era o tempo específico, né? Aham. Haveria um As tempo pessoas só pra ser. entenderam o cumprimento do Antigo Testamento quando Jesus cumpriu e deu o testemunho. Exato. Da mesma forma, hoje a gente só vai entender quando se cumpre. Então, como agora está se cumprindo, agora que a gente A consegue... gente consegue enxergar. Então, se você crê que está se cumprindo e não está correndo atrás de ter esse entendimento, a gente está aqui para te trazer esse entendimento. Vou O que falar, diz o já texto? já você vai falar o telefone de novo. É. Apocalipse 22, 18 e 19. Declaro a todos os que ouvem as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecias, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa que são descritas neste livro. Ou Pesado, seja, hein? sem Muito acrescentar forte. e nem retirar. As pessoas não têm noção do peso disso, porque imagina um tanto de pastores que hoje é responsável pelas ovelhas de Deus que tem acrescentado e retirado palavras do livro porque tem interpretado com a sua própria vontade e ainda muitas das vezes acha que Deus está revelando para ele, né? Então, se as pessoas completamente entendessem o que está aqui, a veracidade do tempo que a gente está vivendo hoje com essas palavras, não seguiria. E nesse contexto a gente pode até considerar que, como eu falei, você ocultar alguma coisa dessa palavra também significa retirar, né? Sim, Perfeito. mas é Porque isso se mesmo. você está Exatamente. falando só as partes que lhe Que interessam, interessa, né? você está retirando as outras Exato. partes que também Exato. são E vai importantes. ser cobrado por isso. E eu tenho muito medo disso. Eu prego já desde meus 10 anos de idade. Uau. Minha primeira pregação numa Assembleia de Deus, pastor, foi num domingo. Eu tinha 10 anos, eu era uma criança. Nossa. E sempre a minha perna treme. Eu fico, meu Deus. Um dia nós vamos prestar conta, meu irmão. Temor. Exato. Eu não garanto que daqui do podcast, mas se a gente subir no altar, chamado por Deus para pregar essa palavra, que a gente não fizer da maneira como é para ser Zelo. feito, nós vamos prestar conta. Exato. Todos nós, meu irmão. Não interessa Exato. se o cara é famoso, se ele Exatamente. tem 1 É milhão verdade. de membros, se ele tem uma casa linda, se o ministério dele é próspero, não interessa. Palavra. Se ele não falar aquilo que Deus determinou na sua palavra, então eu tenho muito medo. Todas as vezes que eu subo para pregar, eu me tremo todo. É com temor e tremor mesmo. Amém. As pessoas nem sabem que eles estão tirando E e nem acrescentando. sabem que estão Não acrescentando. tem consciência. Não tem consciência Isso é disso. triste, né? Eu tinha o último pastor que eu estava junto com ele, e ele era bem pentecostal, né? E ele disse: eu vejo o varão de branco que entra na igreja com o cântaro na mão, né? Canta o louvor lá e aí ele vê essa situação. E quando foi um dia eu falei com ele, perguntei, mas escuta, eu tenho visto, eu fecho o meu olho, eu vejo tudo preto. Parece que vocês fecham os olhos e os olhos espirituais se abrem e veem tanta coisa que eu até tenho vontade de ver, mas nunca vi. Todas as vezes que eu fechei, sempre ficou preto. Mas vocês, meu Deus do céu, veem tanta coisa. Quando vocês dizem que estão vendo, você está vendo? Eu disse, não, isso é para... Uma retórica. Meu É para Deus. impressionar os outros. Aí eu digo, por quê? Mas eu digo, mas por que você faz isso? Não, porque a igreja fica papucando mesmo. Meu Deus. Aí eu disse assim, mas quem que é o Misericórdia. pai da da mentira? mentira. Quando você está dizendo isso, você está mentindo ou você está falando a verdade? E aí ele disse,
Não, mas eu digo que é pela fé, mas eu nunca ouvi você dizer que é pela fé. Eu ouvi sempre você dizer que está Claramente vendo, que estava vendo. Estão As pessoas estão acreditando. acreditando. E isso dá uma Quer autoridade pro cidadão, né? A pessoa exatamente. que não tem cultura fala, Isso cara, é profeta. Ele tem esse poder. é Esse poderoso. É tem dele É que eu vou dele. aprender. com Isso, ele que eu vou ele aprender. busca tanto que ele Que vê ele coisas vê que eu não coisas que vejo. eu não Então eu vejo. vou seguir ele. Exato. Olha só a jogada mental do cara pra ganhar credibilidade, né, mano? Exatamente. Então, quer dizer, quando você ouve essa situação aí, Chocante, né? é chocante, entendeu? E aí, poxa, o que é que eu estou fazendo, né? E o que é que eu estou fazendo aqui nesse lugar? E quando foi uma vez, eu fui pregar para ele, eu digo, por que que você só prega na hora que a pessoa vai cear, você diz que se tiver em pecado não vai cear? Mas e na hora da oferta? Por que que você não diz que aqueles que estão em pecado também não podem ofertar? Ele olhou para mim e disse assim, poxa, mas assim você me quebra também, né? E aí eu disse assim, mas e afinal de contas, você está aí, essa igreja é de Jesus, é você que tem que pagar a conta, né? Disse, não, mas eu tenho que pagar a conta, mas é você que paga ou é Jesus que paga a conta? É pela fé ou é você que faz essa situação toda? Então, por essas coisas, acaba que, olha, não dá pra gente estar junto, porque senão você pega o contrário daquilo que eu prego. Então, não dá para nós dois ficar aqui, porque nós dois pregamos coisas diferentes uma da outra. E eu digo, eu não consigo entender a tua pregação. E eu consigo ver muito barulho, até eu estava dando... escola bíblica dominical lá, e estava com uma pessoa junto comigo, e tinha ido uma pessoa, É o show um da missionário, um missionário lá, e um desses pentecostais, e eu digo, e como que foi o culto ontem? Ah, foi maravilhoso e tal, papá. E ele leu, qual foi a passagem que ele leu? Aí ele ficou, não estou lembrado agora, mas qual foi a palavra? O que ficou no teu coração? E ele... Não lembro. Não lembro. Mas foi gostoso. Mas Eu foi senti muito coisas bom. boas. Mas foi o céu muito desceu. bom. O Saí céu desceu é alegre. bom. Essa é boa. O céu desceu é bom. Aí então, porque agora aqui que a gente terminou de estudar, pergunta dele o que foi que ele aprendeu hoje, o que foi que... E aí a pessoa, então diz, aí a pessoa começou a dizer e tal. Eu disse, porque você passou 2 horas ontem aí no meio, gritou, louvou, fiz todas essas coisas, mas não aprendeu nada. Mudou o caráter? Não mudou, está da mesma maneira, do mesmo modo, do mesmo jeito, da mesma situação. Então é bem complicado, né? Isso, o oba-oba que não transforma caráter, né? Então, quer dizer, nós precisamos aprender, nós precisamos buscar essa palavra para poder saber o que ela diz, saber defender, saber discernir ela, saber buscar. E lá no seminário, então você procura ensinar essas verdades do Senhor. Perfeito. Então, eu vou deixar aqui um desafio para você que está nos escutando. Se você souber explicar para mim o que está escrito aí, qual é a parábola que fala que o reino dos céus é dessa maneira, Mateus 13, 33 e 34. Se você souber explicar para mim como que é o reino dos céus, você vai ter um voto de confiança. Agora, se você não sabe explicar para mim como que é o reino de vai Deus, ter que fazer o que está curso. dizendo, em Mateus 13, 33 e 34, você vai ter que fazer o curso. Ó, lá Que legal. fala aqui, ó, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha e toda a massa ficou fermentada. Esse é o reino dos céus. O que é o reino do céu, então, segundo essa parábola? Se você souber me explicar, ok, mas se não sabe, vem fazer o curso. No curso você vai aprender, tá? Então, reforcem, por favor, o número. Instagram, se vocês tiverem importante, que aí as pessoas acompanham. Amém. O nome de vocês novamente. Se estiver Instagram pessoal também. E o número de contato para quem quiser se inscrever. Mais uma vez, só para ficar registrado, porque já faz um tempinho que a gente falou. Ok. Porque podcast é assim, a gente vai. Não tem hora para acabar, entendeu? Verdade. Mas a gente acho que a gente já tá caminhando pro final, né, irmão? Tá. Então fica à vontade. O telefone, Todo canal de comunicação. que você Anota tiver. aí. Anota aí, o telefone é É o WhatsApp, DDD. tá? WhatsApp DDD 27 997 75 16 32.
DDD 27 997 75 16 32. Dá uma pausa e anota aí. E eu sou Isabela, viu? Você vai falar comigo lá, eu vou te dar todas as orientações e informações. Instagram tem, não? Instagram tem o meu pessoal, que é @isa_vix e Leonardo Scalia. Se pudesse dar uma última palavra, seria para a pessoa que está escutando agora e que ainda está pensando no seu propósito no reino, né? Porque muitas vezes a gente foca somente nas coisas materiais, na profissão e muitas outras coisas, mas acredite que o Senhor, ele tem um propósito muito maior que isso. Isso é a forma da gente ter o nosso sustento, mas a vida eterna vai além disso. Então, se você tem esse desejo, né, quer conhecer um pouco mais, de verdade, de coração, transformou minha vida esse estudo, né? Me fez tomar decisões novas, me fez ter muita clareza do porquê de Deus. Eu pude entender muitas coisas na minha vida, muitos questionamentos que eu tinha anteriores que eu pude, né, entender. Então, esse convite que eu quero fazer é para você que tem essa dúvida, né, tem essa vontade de entender o seu propósito. E eu garanto que até o final do curso você vai ter clareza do que Deus, né, tem para você, através da palavra. Amém. Glória a Deus. Então, amado, se você tem um propósito, não sabe, todos nós nascemos com um propósito. Deus nos trouxe a esse mundo com um propósito. Amém. Você sabe qual é o seu? Você já descobriu qual é o seu propósito? Se você não descobriu, a palavra de Deus tem a resposta. Amém. E se você não ler essa palavra, que muitas pessoas encaram a palavra de Deus como um livro religioso, e não é. Na verdade, é uma carta de amor que Deus deixou e nós não nos interessamos em conhecê-los. E se você quer conhecer, estude ela. Ela não é simples, ela é complexa, mas eu digo que é mais os homens que complicam, mas nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo de Deus, que responde todas as perguntas que você fizer. Ele está pronto para te responder. Às vezes você não está preparado para ouvir, mas que ele responde no tempo certo. Que você venha fazer o curso e que você descubra o teu verdadeiro propósito sobre a terra e para que você possa usufruir da vida eterna com Deus. Esse é o propósito desse programa, esse é o propósito de povoar o céu e saquear o inferno e levar as pessoas a revelar a revelação da verdade. Glória que a Deus Deus te abençoe, que você possa dormir com esse barulho ali. Eu vim fazer o que sobre a face da terra? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo programa.